Su, só vê no seu computador que parece que tá aparecendo, tem um quadrado. Deixa eu tirar aqui. Tira, o que é isso aí? É o Olha aí. vírus. Então, ainda bem que tá sendo virtual mesmo. Tira aí para já te dar o ok. Tá, peraí, só um minutinho. Já era para ter saído. Qualquer coisa, tira e coloca de novo a apresentação. Tá. Opa, vai soltar. Agora, tenta agora. Mas, gente... vai sair agora. Pronto, saiu. Ele demora um pouquinho mesmo, ele não é tão rápido como o Google Meet, mas o Google Meet, infelizmente, como a gente não assinou aqui na UFMT, não tem como gravar. Esse que é o problema. Agora... Tenta de novo aí, não apareceu ainda não. Deixa eu desligar até minha câmera aqui para liberar bits. Modo apresentação. Isso. Apareceu. Apareceu aí, professor? Não, agora está aparecendo. Perfeito, Su, tá bom. Então, gente, Su, só para garantir, eu vou pedir para você desligar sua câmera também, fechar o Não, você ainda não, pode ficar aí. Tá ótimo, é que eu viajei aqui. Gente, então, antes de iniciarmos, eu quero agradecer todo mundo que está aqui presente nessa sala virtual, tá? Obrigado. Hoje a gente vai ter a dissertação da nossa amiga Suede e, especialmente, eu quero agradecer ao João, que se prontificou a ajudar com as críticas, ao Luciano, idem. O João tem um trabalho muito legal com manejo de pirarucu no Médio Juruá, que é algo que a gente está querendo trazer para cá, para o Mato Grosso. Então, quem tiver interesse no futuro aí, ó, vamos conversar. Mas quero agradecer, infelizmente ainda não apareceu, né? O Ronaldo Angelini, que nos ajudou muito para pensar esses modelos. Foi o primeiro modelo que a gente começou a fazer aqui para o Alto Araguaia. Sem ele, seria impossível, né, a gente rodar esse trabalho. A Danira e todo mundo do laboratório, né, que ajudou, lendo, fazendo sugestões. Então já fica o meu agradecimento aí inicial para todos. Su, temos gerais de defesa de dissertação. 40, 45 minutos aí para defender, para apresentação. Eu coloquei mais 10 minutos, você sabe que é menos, né? e em seguida a gente parte para a arguição, tá bom? Aí é isso, agora a sala é sua, fica à vontade. Eu vou desligar meu áudio para economizar bits, tá? Boa sorte. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Sou Suede Vilela, aluna do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Unemate, de Nova Chavantina. Então, tenho dois grandes orientadores que pude ajudar, né, que é o Dilermando, aqui da UFMT, e o Ronaldo Angelini, da UFRN. E o nosso estudo se deu a partir de uma pergunta: o Rio Araguaia está para peixe? Avaliação da pesca baseada na modelagem ecossistêmica.
Bom, como a gente vai trabalhar em cima de uma avaliação da pesca, a gente precisa entender um pouquinho sobre a dinâmica dos ecossistemas, sabendo que ele nos provê diversos serviços diretos e indiretos, que nos dá o nome de serviços ecossistêmicos. E parte desse serviço nos geram o capital natural, que são os recursos naturais. E isso resulta em renda e bem-estar humano. Bom, o ponto positivo do capital natural é que os seus recursos são renováveis se respeitar o limite de produção do ecossistema, porque se passar esse limite, a tendência é que a qualidade e a quantidade desses recursos pode se deteriorar, em caso extremo pode até se extinguir. E pensando no ecossistemas de água doce, uma das alterações que ocorrem são principalmente com a destruição e degradação do habitat, a invasão de espécies exóticas e a superexploração dos estoques naturais. E se esse estoque, ou se essas alterações, por exemplo, sofrer um declínio, isso pode invisibilizar a manutenção das populações e isso pode danificar as populações e até a exploração futuras do ambiente em si, né? Por exemplo, os recursos pesqueiros, eles são uma das principais fontes de proteína animal de consumo direto pela população humana. E os dados apontam que 59 milhões de pessoas em todo o mundo dependem do setor da pesca e da aquicultura. Então, é a sua principal fonte de renda. Então, por isso que a dinâmica dos ecossistemas pesqueiros é essencial para o gerenciamento da pesca de pequena escala. Para isso, são trabalhadas algumas estratégias, como os indicadores ecossistêmicos, que essa é uma ferramenta eficiente para trabalhar com a pesca de pequena escala, onde eles trabalham em cima das mudanças do nível trófico da captura e as análises de uma pesca sustentável, e também temos a abordagem ecossistêmica para o manejo da pesca, que, trabalhando em cima da compreensão da dinâmica das espécies no ambiente, são usados os dados do desembarque pesqueiro. E essa abordagem ecossistêmica, elas estão sendo bastante utilizadas para elaborar os modelos ecológicos. Os modelos ecológicos, geralmente, eles são quantificados através de software, como o software Ecopat com o EcoSim, que trabalha em cima de avaliações quantitativas da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Bom, o Ecopat, ele trabalha no modelo calculando alguns atributos que vai gerar, por exemplo, a biomassa, o nível trófico, o fluxo de detritos, e é com essas métricas que a gente consegue avaliar o estado do ecossistema, ou seja, a gente consegue ter resposta do ecossistema diante as perturbações ambientais e também em cima dos estoques pesqueiros, né? E dados a mais fácil aplicação, os modelos Ecopat, eles vêm sendo trabalhados em diversos ecossistemas do mundo, como no ambientes polares, temperados e os tropicais. E o rio Araguaia, que faz parte de um ambiente tropical, a sua pesca profissional varia de acordo com a estação do ano, e isso quer dizer que existem vários alvos da pesca, várias espécies alvos da pesca, né? E essas flutuações podem ocorrer aqui, mudanças na técnica de captura, na composição das espécies e também na receita gerada. Por isso que a atividade pesqueira de pequena escala em ambiente de água doce, ela necessita de longas séries históricas de desembarques, né, porque é com ela que a gente consegue iniciar as ações de manejo do estoque pesqueiro através de um monitoramento que é de importância para estabelecer o tamanho do estoque pesqueiro, a taxa de explotação e a sua produtividade. Bom, com isso, o nosso objetivo é trabalhar em cima, nossa, deu um branco aqui, é avaliar o estado da pesca em um trecho do Alto Rio Araguaia, sobre a construção de um modelo ecossistêmico. Com isso, para a gente chegar nesse objetivo, nós trabalhamos em cima de 3 perguntas. Em que condições de controle se encontra a teia trófica que contém as espécies alvos da pesca no Alto Rio Araguaia? A segunda pergunta: qual o efeito de um possível aumento da captura
das espécies-alvos da pesca sobre a teia trófica e o que os indicadores ecossistêmicos dizem sobre a sustentabilidade da pesca no Alto Rio Araguaia. Bom, no material Inmetro apresenta então a área do modelo, que foi realizada em um trecho do Alto Rio Araguaia, entre comprimento e largura, totalizando 68,64 quilômetros quadrados. Após a escolha do modelo, nós trabalhamos em cima dos dados da captura pesqueira. Primeiro precisávamos ver como que era a pesca no Rio Araguaia, sabendo que ele é um rio interestadual que faz divisa entre Goiás e Mato Grosso. E no estado de Goiás, por lei, a pesca ela é permitida em até 5 quilos, e no estado do Mato Grosso, a pesca ela é permitida em até 100 quilos. No estado de Mato Grosso, existem várias colônias de pescadores e para o alto do Rio Araguaia, temos a colônia de pescadores Z9, que os peixes capturados por esses profissionais, partes vão para o mercado de peixe da própria colônia e os dados do desembarque, eles são registrados pelos próprios pescadores em uma ficha chamada Dados da Pesca Individual, né, que é com a sigla DPI, que contém informações pessoais do pescador e os dados da pesca. Para a gente conseguir essas fichas, né, foi disponibilizado pelo IBAMA, Gerência Regional de Barra do Garça, que disponibilizou para o Laboratório Leceia, da UFMT do Pontal do Araguaia, e em laboratório esses dados foram organizados e compilados com uma série histórica de 2013 a 2017. Bom, e aí a gente precisava saber quais eram as espécies que eram de interesse econômico. Então, visto que a ictiofauna do Rio Araguaia contém 416 espécies, sendo que 30 são endêmicas da região, essas 5 espécies que apresento, segundo o Lima, são as que têm são de interesse econômico na região, certo? Então, aí a gente partiu na elaboração do modelo trófico. Para a gente construir o modelo, a gente usou o software Ecopat com Ecosym, que é de acesso livre. O objetivo desse software é explorar os impactos da pesca e dos distúrbios ambientais de ecossistemas aquáticos. Então, ele trabalha em cima do módulo Ecopat, ele faz o balanço da massa do ecossistema, e no módulo Ecosym ele trabalha a dinâmica temporal. Então, como que é feito isso? O modelo Ecopat ele trabalha em cima de um sistema balanceado sob condições de equilíbrio. Então, ele calcula, ele constrói calculando, construindo em cima da teia trófica, fluxo de detritos, os atributos ecossistêmicos. Então, esses atributos eles vão trabalhar em cima de equações básicas geradas por esses parâmetros, que vai nos resultar em um ecossistema equilibrado dentro do Ecopat, certo? Presumindo que dentro do seu consumo do sistema tem que ser igual à produção, mais a respiração e o alimento não assimilado. Para isso, e isso foi feito matematicamente, descrito por Christensen Paulo, né, esta equação usando os parâmetros de biomassa da presa e biomassa do predador, a produção sobre biomassa da presa e o consumo da biomassa do predador, a eficiência ecotrófica, a composição da dieta menos a exportação, que é igual a unidade em toneladas por quilômetro quadrado ao ano. Bom, sabendo que para um sistema existirão N espécies ou grupos de espécies que irão precisar de elaborar vários parâmetros, calcular vários parâmetros, certo? E não necessariamente precisa entrar com todos os parâmetros no software, porque automaticamente, se faltar o próprio software consegue calcular através da produção de uma espécie ou grupo de espécies sobre as demais, calculando aquele parâmetro faltante. Certo? Então, a partir desse entendimento, nós fizemos as escolhas
a partir desse entendimento do software, nós fizemos a escolha dos compartimentos, né? Que dentro do compartimentos únicos, nós usamos este para o critério de estabelecer as espécies que tiveram maior número de capturas dentro dos dados do desembarque entre o ano de 2013 a 2017. Então, foram 51 espécies, dessas 51 foram selecionadas essas 13 espécies, sendo que pintados, o grupo de pintados, nós agrupamos com as duas espécies, Pseudoplastomo fasciato e Surubimite planiceps, para melhorar nossas estimativas sobre pintado. As demais espécies, nós agrupamos por hábito alimentar. Então, eles foram dentro dos compartimentos agrupados em grupos de peixes herbívoros, onívoros, carnívoros e detritívoros também. Para a gente fechar o nosso compartimento, utilizamos também grupos não peixes ou grupos carismáticos, né? Então, temos os grupos de fitoplâncton, zooplâncton, insetos aquáticos, aves, répteis e mamíferos aquáticos. Então, no total, foram 24 compartimentos, sendo que os compartimentos únicos são os que estão destacados e os demais são os agrupados. Quando a gente terminou de inserir formamos compartimentos, nós parametrizando os valores de biomassa, produção e consumo para cada um deles e inserimos aqui. Então, o primeiro a ser inserido é a biomassa, que é o parâmetro principal a ser inserido. Então, nós inserimos biomassa, depois produção sobre biomassa e consumo sobre biomassa. Com esses parâmetros, automaticamente, o Ecopat consegue calcular, nos dar os valores do nível trófico e também da eficiência ecotrófica. A partir desses valores, a gente consegue ajustar os valores até chegar num balanceamento, né? Além disso, nós inserimos a exportação, que foram as capturas, para a gente ter mais ou menos a média, como foi a captura anual. Então, aqui a gente começou a fazer os ajustes e conforme esses ajustes foram tendo alguma inconsistências, nós fomos trabalhando em cima, olhando e observando, ajustando com os valores como referência a outros ecossistemas similares. Além disso, para a gente fazer o balanço e também para a gente deixar ele equilibrado, nós trabalhamos também em cima da composição da dieta, que é em forma dessa tabela, onde a presa que ficam organizado nas linhas, que ela contribui na dieta do predador que ficam nas colunas. E essa contribuição, ela tem que ser igual a 1, para ela ficar em equilíbrio. Então, conforme a gente foi ajustando os valores aqui na composição da dieta, os nossos valores aqui foram sendo balanceados até chegar no equilíbrio, né? Com isso, finalizando a parte dos parâmetros, deixando o modelo balanceado em equilíbrio, o Ecopat automaticamente ele calcula alguns atributos que consegue descrever, no geral, como que está o estado do ecossistema. Então, aqui, para o nosso estudo, trabalhamos em cima do nível trófico médio da captura, que é o índice da média ponderada do nível trófico dos peixes capturados, a produção primária total e a respiração, que é a razão que descreve a maturidade do sistema, a ascendência e a overhead, que são as propriedades emergentes. A ascendência descreve o crescimento e o desenvolvimento do sistema, e a overhead proporciona a energia de reserva, ou seja, um é a ordem e a outra é a desordem. Com elas, com seus valores, a gente consegue saber se o ecossistema está em equilíbrio. O índice de ciclagem de fim, ele mede a fração do fluxo reciclado no sistema para nos dizer se aquele ambiente está resiliente. E aí temos a eficiência de transferência trófica, que mede o fluxo da eficiência de assimilação de um nível trófico sobre o nível anterior. Bom, saindo do módulo Ecopat, a gente entrou no módulo Ecosim, para fazer o modelo dinâmico.
No ecocínio, a gente trabalhou 2 cenários. No primeiro cenário, foi o aumento da captura pesqueira. Então, a gente trabalhou aqui no eixo X o esforço da pesca. Então, a gente fez um aumento em cima de 10, 25, 50 e 100% sobre a biomassa que está no eixo Y das espécies de interesse econômico, que foram as 13 espécies. No segundo cenário, a gente trabalhou com o esforço da pesca ao longo do tempo, né? Um tempo de 11 anos, com uma série de 2013 até 2023. Né? Então, esse esforço ao longo do tempo também foi sobre a biomassa das espécies de interesse econômico. E aí temos os indicadores ecossistêmicos. Os indicadores, eles, como já disse, eles são essenciais para testar a pesca. E com seus índices, a gente pode ver que dentro do nível trófico da captura, ele vai nos dizer como que está a tendência da captura pesqueira no ambiente. Já a produção primária requerida, que é a PPR, ela vai expressar para a gente quanto a teia trófica suporta a captura de cada espécie. E tem o índice FIB, que ele irá mostrar as mudanças do nível trófico médio, refletindo as mudanças da captura. E o índice L, ou L-index, que ele irá nos dizer se a pesca é sustentável de acordo com seus valores de referências, que está aqui do lado. Okay? Então, vamos aos resultados. Nosso primeiro resultado é o modelo trófico do ecossistema e é com ele que irá nos dar resposta à nossa primeira pergunta. Em que condições de controle se encontra a teia trófica que contém as espécies alvos da pesca no Alto Rio Araguaia? Então, aqui eu apresento a teia trófica do Alto Rio Araguaia, certo? Essa teia trófica, eu vou explicar para vocês o diagrama de fluxo, né? Então, aqui nós temos no eixo Y, os organismos eles estão organizados por níveis tróficos, no eixo Y, e eles estão ligados entre presa e predador, né? As suas linhas coloridas, ele é o fluxo de energia saindo, então fluxos, as cores representam a intensidade dos fluxos saindo, então cores mais fortes é porque o fluxo está saindo com mais intensidade e conforme essas linhas vão ficando mais claras, os fluxos estão diminuindo a sua importância de passagem. Então, aqui a gente tem um primeiro nível trófico, onde a base da teia alimentar, né, que é o fitoplâncton, detrito e a macrófita, parte dessa energia, ela está sendo disponibilizada para o próximo nível trófico, nível trófico 2, e parte da energia do nível trófico 2 passa para o próximo 3, até chegar no topo da teia trófica, né? E para a gente sintetizar melhor, a gente vai ver no próximo diagrama. Então, aqui ele só mostrando essa representação gráfica. E aqui a gente sintetiza aqui no diagrama de Lindemann-Spiner, que a gente vê um pouco melhor. Então, cada compartimento ele irá mostrar a sua biomassa, a taxa de transferência, exportação a captura, predação, fluxo de detrito, respiração, consumo, né? Então, vamos lá. Aqui está indicando que nós temos as setas, elas estão indicando o seu fluxo, né, passagem de energia, que a gente consegue ver que quando essa passagem de energia, eles têm a ver com a biomassa. Então, conforme a energia vai passando, para cada nível trófico, essa biomassa ela vai diminuindo em cada nível trófico. Assim também, além disso, que essa energia ela está saindo da base da teia alimentar entre produtores e detritos, que elas estão transferindo parte da sua energia, que é o que está em destaque em vermelho, com 45,77 e 45,31. Essa energia ela vai sendo transferida, parte dessa energia, para os próximos níveis tróficos, né, consumidores e predadores. Então, você percebe que também
ela vai caindo o seu valor, conforme vai passando de um nível trófico para o outro, né? E aí a gente percebe que os produtores na base da teia alimentar têm um controle aqui, um controle bottom-up, que está saindo a sua energia, e os produtores, sendo o fitoplâncton, é o que está mais passando essa energia para os próximos níveis tróficos. Bom, aqui apresenta então a matriz de impacto trófico. Então, a matriz de impacto trófico, ela é trabalhada em cima da eficiência ecotrófica e da composição da dieta. Então, ela nos mostra aqui no eixo X, nós temos os grupos impactantes, e no eixo, no eixo X nós temos os grupos impactados, e no eixo Y nós temos os grupos impactantes. A cor azul significa impacto positivo e a cor vermelha significa o impacto negativo. As suas tonalidades são o quanto que está ocorrendo esse impacto, né? E aí a gente vê aqui que dentro dos impactos negativos, nós temos primeiro a captura. Ela está tendo um impacto direto aqui nos estoques de peixes de Pirarara e Tucunaré. E nós temos mamíferos aquáticos, que é o boto do Araguaia. Ele está impactando de forma já indireta Barbado, e Pintados também tendo um impacto indireto com os estoques dos peixes de Jaú. Já nos impactos positivos, nós temos detritos e fitoplâncton, né? Detritos estão impactando de forma positiva os grupos de peixes detritivos, e fitoplâncton as espécies de peixes herbívoros, certo? Ok. E temos o índice da espécie-chave. O índice da espécie-chave, ele sintetiza um pouco o MIT, né? E aí a gente conseguiu, o Ecopad conseguiu nos mostrar que essas 8 espécies são consideradas espécies-chave dentro do nosso estudo, né? Que é o boto do Araguaia, pintado, aves aquáticas, filhote, tartaruga. E isso significa que essas espécies, algumas são predadoras e espécies-chave, são importantes dentro desse ecossistema, porque de certa forma ele tem um controle top-down ali acontecendo entre eles, no ecossistema, na verdade. E temos os atributos ecossistema. Então, vamos ver como que ele descreve o ecossistema. Então, aqui ele está dizendo o quê? Que o nível trófico médio da captura, ele está concentrado nas espécies do nível trófico 3.3, né? Que a produção primária total e a respiração, que foi um valor de 9,9, está dizendo que o sistema é maduro, de acordo com o ODUM. A ascendência overhead, ela, de certa forma, ela está tendo um certo equilíbrio, porque os seus valores estão bem próximos, né? Mas pode considerar que pode ocorrer um distúrbio aí, porque o valor de overhead está um pouco abaixo de ascendência, isso significa que não está com baixa resiliência, mas não muito assim. Ou seja, se tiver algum distúrbio, pode ser que ele consiga se manter ou não, vai depender desse distúrbio, né? E o índice de fim, ele está dizendo que o seu valor deu 2,1, apontando ter uma resiliência abaixo do esperado, né? Porque seu valor de referência é que uma resiliência alta tem que ter um resultado acima de 10%. Já no nosso caso, no nosso estudo, o valor deu 2,1. E temos a eficiência de transferência trófica, que foi 4,8, nos dizendo que tem um passos energético passando por todo o caminho da teia trófica.
E aqui a gente tem uma certa resposta para a nossa primeira pergunta, né? Aqui tem o modelo dinâmico e ele irá nos dar uma resposta da nossa segunda pergunta. Qual o efeito de um possível aumento da captura das espécies alvos da pesca sobre a teia trófica? Bom, no eixo X temos o esforço da pesca. Aqui mostra aqui um esforço de uma vez, que é equivalente a 10%, certo? Aqui de 1,25 de 25%, 50% e até 100%. No eixo Y nós temos a biomassa relativa aqui. E aí, dentro das 13 espécies que teve o maior número de captura, nós colocamos para rodar o cenário, fazendo esse esforço. Então, conforme a gente foi aumentando o esforço, algumas espécies de peixes foram caindo a sua biomassa. Então, das 13 espécies, essas 5 espécies tiveram queda de biomassa, né, que é a caranha, pintado, pirarara e o tucunaré. Sabendo que essas espécies teve queda de biomassa, então a gente fez o segundo cenário, como que essas espécies reagiriam com o esforço da pesca ao longo do tempo. E aí a gente fez o segundo cenário, né? Vou abrir aqui o pintado para dar um zoom. Então aqui no nosso eixo X temos o ano, a série histórica de 2013 a 2023 sobre a biomassa relativa da espécie de pintado. As linhas coloridas significam o esforço da pesca, e nós temos aqui de 1,1, que é 10%, 25%, 50% e 100%. Então, olhando em cima desse esforço, a gente vê que a linha que teve um esforço de 10%, a gente vê que ela não teve uma queda bem pequena, mas não tão grande. Mas quando a gente olha na linha do esforço de até 100%, a gente vê que o pintado ele teve uma queda a partir aqui do ano de 2018, 2019, ele vem tendo uma queda crescente, mas não tão grande assim até os cenários futuros, né? Já a caranha, ela, nos seus cenários, ela começou a ter uma queda olhando aqui no esforço de até 100% entre 2016 e 2018, mas a sua queda, ela parece que ela estacionou e ela manteve a sua biomassa, mesmo que tendo um esforço ao longo do tempo aqui nos cenários futuros. Ela manteve. Já a pirarara, a gente já olha que o esforço da pesca para essa espécie, ela sofreu um pouco mais, mesmo com um esforço de 10%, teve uma queda já bem dando uma diferença de queda bastante brusca em relação a opa, em relação à caranha, né? E o esforço aqui de 100%, a gente vê que ela teve uma queda de quase 1% de queda de biomassa, olhando no esforço de até 100% nos cenários futuros. E o mais preocupante é o tucunaré, que o tucunaré, o esforço da pesca, eles mostraram um destaque de biomassa, então o tucunaré sofre bastante com isso, né? Então o esforço em até 100%, ele está demonstrando aqui uma preocupação nos cenários futuros, né? Podendo chegar a 0% de biomassa. Então aí a gente vê que algumas espécies sofreram mais com o esforço da pesca e outro menos, mas que mesmo assim, algum dessas espécies, seus cenários foram que teve sobrepesca nos cenários futuros. E aqui tem os indicadores ecossistêmicos, que ele irá nos dar a resposta à nossa terceira pergunta, né? A gente vai saber se a pesca foi sustentável ou não no Rio Araguaia. E aqui é o gráfico da captura em tonelada ao ano, né, sobre a série histórica de 2013 a 2017. Então,
na captura ao longo desses 5 anos, a sua captura média foi em torno de aproximadamente 0,15 tonelada ao ano, certo? E essa oscilação que a gente vê aqui, ela foi uma pequena oscilação crescente aqui no ano de 2015, né, tendo um crescimento em até 50%. E, essa, e esse destaque que dá aqui em 2005, a sua captura ser maior em um ano 2015, a gente vê que teve uma diferença no nível estrófico, né? Porque com essa captura, a gente vê que teve uma queda de nível trófico aqui. Olhando, a partir de 2015, né, a gente vê que teve essa queda. E para a gente saber quais eram os níveis tróficos que está sendo mais influenciado com a captura, então a gente calculou a classe do nível trófico. Então aqui tem a série amostral de 5 anos, a classe e a nossa linha que representa cada classe. Então essa cor mais clara aqui, ela está representando a classe do nível trófico maior que 3.1 e menor que 3.49. A linha vermelha está representando o nível trófico maior que 2 e menor que 3. E esta cor azul, ela está representando o nível trófico maior que 3,5, certo? Observando isso, a gente vê que ela teve uma queda maior aqui, ó. Então, a captura, ela apontou que o nível trófico maior que 3,5 teve uma queda em relação aos demais níveis tróficos. Então, com isso, a gente calculou que a PPR. A PPR, ela irá nos dizer, a gente vê que a PPR, com a série amostral aqui, 2013 a 2017, ela ficou bastante semelhante o seu gráfico com a captura. Isso significa que a captura, o nível trófico 3, ela conseguiu suportar a atividade pesqueira, ou seja, não teve tanta queda, não teve outra queda. Ele manteve ali no nível trófico 3. Já o índice FIB, ele mostrando, por mais que ele está mostrando que o ano de 2015 foi o maior pico de influência, mesmo assim, ele está dizendo que dentro da captura não teve nenhuma mudança dos níveis tróficos. Então, toda a captura nesses 5 anos, eles manteve ali no nível trófico 3. Isso significa que no L-index, por mais que ele mostre que em 2015 foi uma concentração de captura maior em relação aos outros anos, mesmo assim, os nossos resultados do nosso estudo, ele deu um valor bem abaixo do valor de referência do L-index. Significa o quê? Que esse valor, como eles estão muito abaixo, ele está nos dizendo que a pesca no Alto Rio Araguaia, neste período, ele é sustentável ainda. Então, vamos à discussão. Então, a gente viu que o modelo ecossistema, a gente conseguiu trabalhar ele em cima de um modelo, nos deu um modelo equilibrado, dizendo que o sistema, de certa forma, ele está maduro, mas a sua resiliência e reserva de energia está um pouco abaixo do esperado. Isso significa o quê? Que muitas vezes, dentro da bacia do Rio Araguaia, ocorrem muitas mudanças do uso do solo, e a partir da expansão das atividades agrícolas. E, com isso, o resultado são as modificações da estrutura física e biótica. Consequentemente, isso começa a afetar a pesca, certo? Porque a gente viu que há uma conexão do ecossistema, ela está bem equilibrada. A gente viu que no modelo nós temos as espécies predadoras, que são as destaque, as mais das cores da cor um pouco mais forte, e temos, além das predadoras, que também fazem parte da espécie-chave
né, das espécies-chave. Então, todas essas são as principais espécies, né, que tem um controle top-down ali naquele ambiente, naquele ecossistema. Né? Eles conseguem regular as abundâncias e os tamanhos das presas. E a gente viu também que, além de ter o topo da cadeia trófica, ela está bem sustentável, nós também vimos que temos a base da teia trófica, refletida por fitoplânctons e detritos, né? Mesmo sabendo que fitoplâncton ele tem uma maior atividade saindo de energia a mais do que o detritos. No entanto, aqui está mostrando também que tem um controle bottom-up, aqui de baixo para cima. Né? Isso significa o quê? Que pode ocorrer uma alternância. E aí a gente viu que no estudo do Pantanal, eles viram eles confirmaram esta alternância entre produtores e predadores, né, na determinação das comunidades de peixe. Então, o que esse estudo diz? Ele está falando que os produtores ele tem tem maior atividade dentro da estação chuvosa e os predadores são maior efetivo na estação seca, certo? Uma outra explicação, e aí nos dá o quê? Que, com isso, a nossa explicação é que o controle alternado se dá no Alto Rio Araguaia, porque também os peixes eles são migratórios, né? Então eles fazem migrações tróficas e reprodutivas, adaptando os regimes anuais, né? Ou seja, dentro das áreas inundadas ocorrem então as dispersões dos ovos e conforme ocorre a vazão do rio, os peixes retornam ao canal e é aí que ocorre o que? A maior predação, porque os peixes acabam ficando vulneráveis. Então, pensando nisso, vamos à pesca em pescarias de pequena escala, que é constituído por pesca familiar de baixo custo, frota pesqueira simples e expedições curtas. Né? E dentro de um ecossistemas aquáticos tropicais, esta é uma atividade super importante, porque gera renda para os pescadores artesanais profissionais, tanto a sua sazonalidade ambiental e migrações de espécies, pode ocorrer as mudanças na técnica de captura, na composição das espécies e na receita gerada. Então é aí que muitos pescadores também podem aumentar o esforço da pesca durante a estação seca, aproveitando que os peixes estão vulneráveis, certo? Então, pensando nesse aumento do esforço da pesca, a gente testou isso, né, que com o aumento da captura, o aumento do esforço da pesca pode influenciar algumas espécies. E a gente viu que pirarara, que é uma espécie do nível trófico 3, onívoro, teve uma queda de biomassa aproximadamente a 0,1% até o ano de 2023, sobre o esforço em até 100%. E o tucunaré, que a gente viu que é uma espécie predadora. Então, isso significa o quê? Que essas duas espécies, nos cenários futuros, elas estão indicando que pode ocorrer uma sobrepesca se não tiver cuidado, né? Porque a gente viu que nos dados, na matriz de impacto trófico, foi apontado que dentro da captura, o impacto negativo direto foram para pirarara e tucunaré, que são as espécies que tiveram queda nesse esforço, no aumento do esforço da pesca, né? E por isso que, assim, as simulações para os próximos 3 anos, ele está apontando o quê? Que tem uma pressão de pesca que irá influenciar na dinâmica populacional das espécies de interesse econômico que são trabalhados dentro da comunidade ribeirinha do Rio Araguaia. Né? Porque nos cenários pode ocorrer diminuição dos estoques pesqueiros. Né? E se houver diminuição, pode acarretar e influenciar dentro do setor econômico. Né? Então, ter o manejo da pesca baseado no ecossistema, ele irá ajudar, porque com ele a gente trabalha em cima de um monitoramento que consegue entender as conexões ecológicas, consegue, com isso, dá para fazer um feedback entre gestores e pescadores, né,
porque a perspectiva é manter a taxa de mortalidade da pesca por pesca baixa para evitar a sobrepesca, né? Porque a intenção do manejo é que a pesca seja sustentável, e foi uma das respostas que nós tivemos, que foi a nossa última pergunta, né? Uma explicação do nosso estudo de ter uma pesca sustentável, né, é a alternância da captura sobre o nível hidrológico, que é usada as estratégias, devido às estratégias alimentar e reprodutiva. E a gente viu que essa alternância de captura em nível hidrológico, a gente viu isso na amostragem de Orson no Baixo Rio Araguaia. Ele correlacionou as espécies comerciais sobre as estações e ele viu que tem essa alternância, né? Então, isso é um indicativo de pesca sustentável. Um outro estudo da Dória, no Rio Madeira, testou o nível hidrológico com o aumento da captura sobre as espécies comerciais. Então, com isso, com essas informações, ela fez uma correlação nos dados do desembarque anual e o nível da água, né? Então, com essa correlação, também foi outro indicativo que deu uma pesca sustentável, né? Também, motivos culturais e uso de diferentes tipos de arte da pesca, ele pode ser um outro indicativo de pesca sustentável, porque diminui também na taxa da captura de algumas espécies, né? Porque a gente sabe que o rendimento pesqueiro ou a captura, ela tem que se manter ao longo do tempo, né? Porque a taxa da captura é que irá nos dizer que realmente é uma pesca sustentável, certo? Com isso, a partir disso, a gente vem trazer um exemplo. Por exemplo, nos nossos dados, com a captura de 2013 e 2017, tivemos 0,15 tonelada ao ano de captura, né? Então, se, por exemplo, a venda do peixe for em torno de R$ 22, o rendimento anual seria aproximadamente uma estimativa de 226 milhões e 512 mil reais, né, por tonelada, né? E aí, será que o rendimento pesqueiro consegue manter a economia pesqueira? Então, essa é só uma pergunta para deixar no ar mesmo, né? No ar não, para pensar. E aqui nós temos um segundo exemplo, né? Se um pescador X ele consegue pescar 100%, 100 quilos por mês em 9 meses, né? Enquanto a pesca ela é permitida, e o pescador ganha em cima do pescado, por exemplo, 60% de tucunaré e 40% de pirarara, e o valor do peixe é em torno de R$ 22 o quilo, né? Então, qual que seria a renda anual desse pescador? Então, colocando tucunaré e pirarara, um exemplo, né? Então, no total, ele teria o quê? Ao ano, R$ 19.800, né? Seria a sua renda anual. Ou seja, mensalmente seria em torno de um salário mínimo e meio, por exemplo. Então, essa é uma reflexão para a gente ver sobre a importância da sustentabilidade dos estoques naturais do pescado, que pode influenciar no preço da venda e até mesmo no desenvolvimento econômico regional, certo? E esses exemplos são algumas estimativas que devem ser averiguadas ainda com maior consistência e, claro, com coletas adicionais de dados para cooperar em futuras ações de monitoramento, certo? Então, eu concluo que dentro do modelo ecossistêmico do trecho do Alto Rio Araguaia, este é o primeiro a quantificar a teia trófica, onde nós incluímos as melhores informações possíveis, disponíveis para a região, e o ecossistema da região, ele mostrou que é maduro e equilibrado, mas com uma resiliência um pouco abaixo do esperado, né? Vimos também que as simulações para os próximos 3 anos indicaram que a pressão da pesca influenciou na dinâmica populacional dos peixes pirarara e tucunaré, e que o esforço da pesca atual há um indicativo que a pesca artesanal na região não está afetando negativamente todos os estoques, né? Ou seja,
que a pesca é sustentável. E respondendo a nossa primeira pergunta titular, que o Alto Rio Araguaia ainda está para peixe. E é isso. Quero agradecer primeiramente ao NEMAT, o Programa Ecologia e Conservação, a CAPES, pelo fornecimento, o dinheiro, né? O Laboratório LECEA e o Laboratório de Ecologia de Engenharia da UFRN. Meu muito obrigado por tudo. E também agradecer a família, os amigos que contribuíram bastante, o pessoal do laboratório que me ajudou bastante, principalmente a Danira, que foi meu braço direito e esquerdo. E é isso aí. Então, muito obrigado. E é isso. Beleza, Su. Sua câmera deu uma travadinha, mas tá legal, conseguimos acompanhar tudo, tá? Pode ficar tranquila. Uhum. Então, assim, para não ter mais delongas, já vamos passar para a arguição. Tá. Então, quem é o externo mais distante é o João, né, João? Então, vamos conversar com você. João, obrigado, tá? Obrigado mesmo aí pelo aceite. E como a gente começa sempre aqui no laboratório, a ré é sua, cara. Eu só dou o suporte aqui por trás. Gente, maravilha demais. Bom, primeiro, né, Dilermando e Suede, eu queria agradecer muito o convite. É um prazer muito grande estar participando aqui desse processo, né, da tua formação acadêmica. E, assim, para mim é especial estar aqui por vários motivos, né? O seu trabalho foi muito legal, gostei muito de ler o teu trabalho, é um trabalho bastante desafiador, né? Imagino que tenha sido um desafio para você em vários aspectos. E também, assim, né? Eu estou muito animado aí com essa possibilidade de estar aí nesse início de colaboração com o Dilermando, nessa área tão bonita que você trabalha. Então, eu queria aqui de coração te agradecer seu orientador pelo convite, né? De estar aqui. E também te parabenizar, gostei muito do teu trabalho, do que eu vi, da tua dedicação, né? O teu texto escrito, ele tá muito legal, você tem uma coisa que eu acho bastante importante, assim, num pesquisador, que é você ter um raciocínio claro e uma clareza, sabe? Então, às vezes a gente costuma falar isso em campo, nas bancas, e isso parece assim, um chavão, é uma coisa que todo mundo diz, mas quando você pega um texto que a pessoa tem realmente clareza, né? O meu objetivo foi isso, a pergunta foi essa, para responder isso eu fiz isso e o resultado é isso. Quando a gente tem essa clareza, fica tudo muito mais fácil. Né? Não só para quem está avaliando, mas também você vai perceber que isso vai facilitar muito na hora que você for publicar seus resultados, na hora que você for interagir. Né? Então, parabéns, porque essa é uma coisa que eu gostei muito no teu trabalho. E uma coisa assim que eu também gostaria de dizer, assim, todas essas bancas eu participei de algumas bancas esse ano, todas essas bancas eu costumo dar esse parabéns adicional às pessoas, porque a gente está vivendo um momento muito complexo no país, né? Em todos os aspectos que a gente for falar aqui, a gente não tem muita razão para otimismo, é um momento muito difícil de trabalhar. Então, assim, os alunos que estão conseguindo terminar os seus trabalhos merece realmente um parabéns, porque não tem sido fácil para a saúde mental de ninguém. Eu imagino que você deve ter passado vários perrengues aí. Então, parabéns por estar aqui, né, nessa finaleira com um trabalho de grande qualidade, né, trazendo uma discussão relevante para a sua região. Realmente que isso não passe desapercebido, porque é um passo muito importante que você está alcançando e ainda mais numa fase como essa, tão triste, né, para todos nós. Eu vou fazer algumas perguntinhas assim, mas assim, a ideia é a gente só bater um papo mesmo, né? Tirar algumas dúvidas, pensar alguma coisa, alguma forma de talvez fortalecer algumas coisas
pro teu artigo, né? Eu não sei como é que funciona aí, se você vai ter que submeter a tese em forma de artigo, né? Sim, sim. Vamos fazer isso logo em seguida. Tá. Então, assim, você fica à vontade para ir respondendo, para ir dialogando, para a gente ir dialogando, né? Ok. Então, assim, tem uma coisa que eu vou voltar nela no final, mas ela é um pouco filosófica. É muito doido um rio tá na divisa de dois estados e um lado permitir 100 quilos e outro permitir 5 quilos, né? Então, eu Sim. queria saber como que é a realidade na ponta? Como é que isso funciona de fato? As pessoas têm hora que sai pelo lado de Goiás, elas são realmente, tem alguma vigilância que vai lá ver se ela pegou 5 quilos e do outro lado 100 quilos? Como é que funciona isso? Então, eu andei conversando com algum dos pescadores da colônia, e aí eles têm até uma briga com isso, tá? Porque tem muita gente que sai do lado do Goiás, vem para o Mato Grosso para pescar. Então, fica na ponta do lado do Mato Grosso e pesca a quantidade que eles querem. E aí a galera do estado do Mato Grosso brigam por conta disso. Mas fiscalização, acho que bem ativa, parece que não tem. Segundo a informação que eu tive dos pescadores, né? Não tem isso, ficar fiscalizando, você pegou tanto, não tem. Né? Aliás, tem até alguns pescadores que são do estado de Goiás, eles se cadastram também na colônia daqui do estado de Mato Grosso, né? Então, não sei como que funciona muito bem essa briga, mas é isso. Pode falar, professor. Eu posso até dar um pitaco? Ô, João, Ah, essas são doideiras. Tanto que, por exemplo, essa lei da cota zero foi estipulada em 97 para o estado de Goiás, mas para o estado de Mato Grosso, 100 quilos. E faz um tempo atrás, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente de Goiás me procurou para perguntar se teria algum trabalho para avaliar a efetividade da cota zero. Eu tive que ser muito sincero. Meu amigo, não sei, porque você não tem nenhum dado o que a gente tem, de fato, é uma proibição que só vai para um lado do rio, que não vale do outro. E o que a gente conversa com os pescadores de lá, o que pega realmente no estado de Goiás é que o transporte parece que é limitado sim, que a polícia do lado de lá acaba limitando bastante a questão do transporte de pescado dentro do estado. Tanto que é até preocupante, assim, quando pega, dá multa, assim. Mas em termos práticos, eu tô com a sua. Você não tem fiscalização, você não tem nada que iniba a princípio. Pode falar, João. Você tá com... Não, 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 desculpa, só estava respondendo aqui minha mãe que ela fez uma pergunta. Mas é isso. E é muito interessante, né, o Dilermando, porque como é que, será os efeitos práticos disso, né? Inclusive, talvez, assim, uma coisa que poderia ser interessante, Suede, porque uhum, o seu trabalho, ele é um trabalho extenso, né? Ele traz muita sim, informação. Eu não sei se você vai conseguir, de forma fácil, colocar tudo isso num artigo só. Tá. Porque você tem uma parte forte do teu trabalho que está um pouco mais ligada à teia trófica, uhum, né, a um mecanismo mais ecológico, discutindo esses elementos, tal. E você tem uma outra parte, que é a parte dos cenários, né, que uhum. você está falando especificamente sobre sustentabilidade pesqueira, cenário pesqueiro. Então, assim, me parece assim que dá para você ter dois artigos interessantes aí. Um artigo mais focado numa questão de ecologia ecossistêmica e trabalhando um pouco aspectos da teia trófica, e um artigo mais voltado para a conservação mesmo, né? Então, Sim. assim, avaliando cenários, né, num sistema desse socioecológico. E esse pano de fundo que a gente está discutindo,
de medidas de manejo, que, né, na verdade, isso são medidas de manejo, ele é um pano de fundo muito interessante, né, para a gente situar essa discussão da sustentabilidade, né? Porque, de um lado, você tem tomadores de decisão que falam assim, é 5 quilos, do outro você tem e fala assim, não, é 20 vezes isso, é 100 quilos. Então, assim, é interessante entender como que o sistema lida com isso, né? Então, talvez seja uma forma de você pensar aí, talvez que vale a pena, né? Às vezes dá mais trabalho você escrever artigo, só que às vezes fica até mais fácil, porque aí você consegue construir uma narrativa, né, bem assim, objetiva para cada lugar. Assim, não tem problema nenhum com o objetivo o seu trabalho, porque o seu trabalho é um trabalho super objetivo, bem redondinho, foi bem pensado, tal. Mas talvez, né, você possa fazer isso, ter esses 2 artigos, seja fácil de você publicar. Ô, João, posso comentar também aí, que era uma questão que eu tinha chamado a atenção. Tudo bem? Prazer, Luciano. Tudo bem, Luciano? Beleza. Fica à vontade. Primeiramente, parabéns, Suede, pelo trabalho nessa parte também. Gostei muito do seu trabalho. E essa questão que eu estava comentando era a questão que eu tinha chamado a atenção, tinha até notado aqui, em relação a essa questão mesmo da pesca não ser permitida em Goiás e ser permitida em Mato Grosso. E se vocês tinha pensado em algum cenário, sei lá, hipotético, que de uma noite para o dia Goiás resolvesse não mais ter essa cota zero. Eu acho que ia influenciar pouco, Luciano. Aproveitar. Porque a gente usou, na verdade, mais os dados da colônia. Então, esses resultados é baseado, né, nessa informação. Então, não irá influenciar se a pesca é 5 ou 10 ou 20. É difícil dizer. Eu entendo o ponto do Luciano e do João. Vamos pensar. Se você colocar em termos legais, você poderia estar falando o seguinte: esse peixe que está vindo para a colônia do Mato Grosso, ele poderia estar indo para o estado de Goiás inteiro. Sim. Via alguma colônia do lado de lá. Isso aí, Luciano tem razão. Mas o que eu penso é o seguinte: você não tem fiscalização nenhuma, quase, né, Luciana? A gente anda nesse rio todo aí, a gente não vê nenhum fiscal de. Eu não sei lá para baixo que o Luciano não, assim, conhece mais. A questão na parte de baixo fiscaliza mais, né? O IBAMA, porque tem um parque também lá embaixo. Mas a fiscalização em Goiás dá-se mais mesmo, como você tinha comentado, é questão de transporte. Na beira do rio, o pessoal vem, pesca e... Porque assim, João, o que a gente conversa com os pescadores do lado de Goiás, fala assim, até você lembra lá no Rio Claro, Luciano? Sim. Que eles falam o seguinte, ó, a sensação, a gente pesca aqui faz 20 anos. A sensação que a gente tem é que depois que a cota zero foi implementada, aumentou os peixes. Então, algum nível de pressão que seja no transporte teve um resultado positivo, mas é difícil a gente inferir, né? A gente não tem parâmetro certo para dizer, é eficiente ou não. A verdade é essa. É aquele negócio, não tem um pré, né? Pode ser que, eu acho que sim, porque acaba inibindo e acaba educando, né? Porque você vê que o pescador de Goiás vai muito para o Araguaia. Então, eu acho que acaba mais estimulando os pescadores a vir mesmo, porque o cara vinha para, sei lá, encher o carro de peixe e levar para Goiânia. E eles não estão fazendo isso mais, né? Não pode mais, né? Não pode fazer mais. Interessante. Tem que pensar nisso com mais calma. Era só isso mesmo. Pode continuar, João. Não, muito legal, Luciano, legal. Fica à vontade aí, se às vezes a gente tem esse ponto que é em comum, é legal, né, fazer essa discussão, que já aproveita o calor do momento. Agora, sim, essa a restrição ela é igual para pescador esportivo e pescador, por exemplo, de subsistência, ou pescador comercial? Sim, é no geral. É no geral. A cota zero, sim. A cota zero, não, sim. A cota zero. Sim, que eu não me recordo do... Tanto que a maior parte das colônias, é interessante você falar isso, a maior parte das colônias do Araguaia estão do lado do Mato Grosso, João. Não tem colônia do lado de Goiás. Porque imagina só, se o pescador ele vai depender, né, de 5 quilos diário para... isso que é interessante entender essa dinâmica social que deve ter acontecido com a pesca,
Porque, assim, os pescadores históricos, talvez eles migraram de colônia, né? Não sei se isso pode ter sido observado, não sei, mas é interessante porque aí você pensa até na efetividade das regras de manejo que a gente tem, né? Porque às vezes é pro forma, né? Uhum. Não, isso é uma boa questão. Se você me perguntar assim, que nem, a gente está falando principalmente do Alto Araguaia desse trabalho, mas o que o Luciano conhece melhor, que eu conheço um pouquinho também lá, que é o médio e baixo, muitos falam que depois da cota zero, muitos migraram para pousadas, né? Viraram piloteiros de pousadas. Isso a gente tem, mas muitos não se adequam a esse tipo de trabalho. Que é um ponto também. Muitos não se adequam a virar piloteiro. E aí, pode ter tido uma migração? Eu acredito que sim. Porque eles mudam muito, né? Os pescadores mudam muito também de trecho de rio, né? Tem pescador, hoje eu estou morando em tal lugar, eu tenho um rancho em tal lugar, aqui eles vão acompanhando também onde está o melhor pescado. E às vezes ele tá ali na colônia para ele acessar algum benefício, né? Por exemplo, sei lá, durante o defeso e tal, mas às vezes ele nem precisa estar vinculado à colônia para exercer atividade, né? Eu não sei, eu não conheço a área, assim, mas é que é um contexto bem interessante, né? De ser abordado aí. Ô, João, é interessante que a sua pegada ecológica e social tá nos fazendo ver coisas como equipe que eu não tinha visto, cara. Eu não tinha esse feeling assim, de enxergar esse tipo de situação. A gente não sabe, né, gente? Muita gente não sabe. Assim, a gente vê que alguns, igual o João falou, que alguns não precisam estar lá, mas aproveitam o benefício. Eu já conheço muitas pessoas durante esse trabalho, assim, eu sou pescador, olha assim, cara, tu não tem cara de ser pescador nenhum, né? Coloca o benefício. Então, pode acontecer bastante também. Não, muito legal. Aí, Suede, tem aquela sua figura 4 ali, lindona, né? Muito bonita a figura. E a base daquela figura, ela é a biomassa, né? De cada espécie, de cada grupo. Sim. E aí uma pergunta que eu te faço é o seguinte, existe um padrão, assim, né, em países tropicais, assim, que é a dificuldade que a gente tem de pegar dados realmente de qualidade de todos os grupos, né? E muitos estudos, né, que utilizam essas abordagens ecossistêmicas acabam pegando realmente dados de literatura, porque é impossível a gente ter, né, de todos os dados ali. Então, assim, nessa perspectiva, você acha que tem algum grupo que você utilizou que pode ter uma subamostragem na região, que pode talvez não ter dados muito confiáveis, o quanto que isso poderia impactar seus resultados? Você acha que isso foi um problema ou com o que você tem na literatura aí para sua área, você acha que deu para satisfazer bem assim os pressupostos do modelo e tal? Não, não, tenho certeza que é bem confiável, deu para chegar nos pressupostos, né? Que a gente foi bastante consistente em cima dessas informações. Então, a gente buscou detalhadamente, sentou e observou cada um deles, de cada espécie, nós trabalhamos em cima. Então, trabalhei ali ao lado do Ronaldo, que ele foi mostrando os caminhos certo para a gente chegar no máximo, na máxima consistência possível de informações, por mais que sejam os dados secundários. É claro que agora a gente precisa o quê? Ir na prática, pegar esses resultados na prática e depois fazer uma comparação para dar um checkmate, para assim, não, com certeza o nosso trabalho aqui deu 100% positivo. Né? Perfeito. João, gostei desse gancho. Você quer falar uma coisa antes? Não, vai lá, pode. Su, hoje é uma pergunta que eu ia fazer no final, mas adianta. O que você faria diferente nesse trabalho hoje? O que eu faria? Começando hoje. Eu ia para campo primeiro, coletar a área amostral, eu ia fazer a medida da área amostral certinho, a campo, né?
Depois ia fazer as coletas dos peixes, fazendo as medidas certinho para ver se bate com o que eu busquei na literatura, principalmente que eu usei bastante o FishBase para pegar essas medidas, né? Então eu iria fazer essa análise, estaria bastante. A dieta da composição também, né? Iria fazer as triagens, né? Então, ali, só com isso, eu já ia ter a biomassa. A biomassa ela é a mais importante do nosso modelo, né? Para a gente estimar. Então, a gente já ia ter aqui a biomassa, que aí eu já ia ter o comprimento, a medida certinha do peixe indo a campo, a medida da área certinho, os apretextos. Então, eu iria iniciar a partir daí, para fazer o modelo trófico, para ver se está realmente consistente. E é claro que eu ia aumentar um pouco a área do modelo, neste caso. Uhum. E você tem intenção... desculpa, pode falar, João, pode falar. Ir. Não, que é justamente isso, assim, porque tem a questão da acurácia e da precisão, toda vez que a gente faz a modelagem. Então, essa modelagem foi feita pela Su, pelo Ronaldo e por mim, assim, usando o melhor dado disponível na literatura. Mas, assim, sempre tem um problema de viés de não ter o dado em loco, né? Então, o modelo ele pode estar curado? Pode, ele pode estar curado, mas nada impede que nós melhoremos ainda mais a acurácia. E aí eu queria ouvir justamente isso, que é o passo de que a gente levantar os dados de dieta, a gente medir bem, era só para sentir se ela pegou bem essa ideia mesmo. Perfeito, é isso aí. Posso dar um palpite também nessa questão? Por favor, Luciano. Que essa era uma questão que eu tinha comentado, que eu ia fazer, mas já como vocês tocaram no assunto, pode ir tocando, fazendo meus comentários também, em relação aos dados de dieta. Assim, eu discordo da literatura utilizada. Por quê? Porque nós temos dados de dieta aqui para a região muito melhores do que usar dados de peixe amazônico, que foi o que a Suede utilizou, vocês utilizaram, e talvez dado do FishBase. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas tem duas teses feitas, uma para o Rio das Mortes e outra feita para o Rio do Araguaia, que tem dados de dieta para a maioria das espécies que vocês utilizaram no modelo. Ô, Luciano, essa informação é relevante demais. Não pegamos, né, Su? A gente não viu isso, não. Então só tá agora, não foi publicado, não, Luciano? Só está em assim, é isso que eu queria saber, se vocês estavam pegando dados só de dados de artigo ou era qualquer dado disponível para a área. Nesse caso, qualquer dado era bom, que passou mesmo do filtro. Pois é, tem 2 dados de dissertações aí que eu acho que valeria a pena buscar as informações de dieta que é mais local. O Rio das Mortes é uma subbacia do Araguaia, no caso do Araguaia, né? E tem dados também para o Rio Araguaia. Não, eu coloquei as referências no material que eu vou enviar para a Suede. Legal. Valeu. Obrigado, porque agora nada, é só rodar o modelo, né? Sim. Beleza. Passou, Luciano. Essa é uma coisa legal, né? Que dá para você, uma vez feito o modelo, você já tem aquela primeira ferramenta para entender o sistema, né? Inclusive, até eu ia perguntar se você tem interesse em continuar com essa área, porque eu imagina daqui a alguns anos, né, Dilermando, se tudo der certo, esses dados todos vão ter reais bem da área, né? Sim. Essa é a ideia, né? Se o Dilermando me aguentar mais uns anos aí, a ideia é manter, melhorando o nosso modelo, né? Colocando mais informações mais precisas. E uma coisa legal, que eu acho legal, que eu não sei, porque assim, tem como você usar o EcoPath com o EcoSim, dá para você usar também aquele EcoSpace, né? Sim. Porque uma coisa que eu acho que seria interessante fazer num futuro próximo, talvez, é você fazer essa modelagem de cenários, alterando, né, a pressão pesqueira, mas colocando no modelo áreas de refúgio, né? Então, basicamente, porque assim, quando você faz um modelo assim, você tem ali a pressão pesqueira, ela aumenta ou diminui na paisagem por inteiro, né? Mas, na verdade, assim, a literatura de manejo, o que mais que a gente tem, assim, a maior evidência de sucesso no manejo pesqueiro é quando você tem um mosaico de áreas de
de exploração, né? Então, você tem áreas que são de não uso, que as pessoas não pescam, e áreas que você tem o abate, e áreas que tem esse abate de forma regulada, tal, né? Então, basicamente, é um mosaico de coisas. E tem como a gente, talvez, fazer modelos que contemplem essa diferente realidade espacial. Isso é super interessante, porque eu acho que é uma coisa que isso dialoga muito ali com a conservação ali na prática mesmo, como que vai acontecer. Então, talvez aí para o futuro possa ser interessante, Suede. Certo. Beleza. Deixa eu ver. Bom, assim, né? Claro que a versão depois final você vai trabalhar nela. Talvez a discussão você dê um foco grande nessa questão da sustentabilidade, e talvez explorar um pouco mais ainda essa questão mais ecológica das teias tróficas, que eu acho que tem vários detalhes aí nisso daí que você. Por isso que talvez você possa pensar depois na hora dos artigos em separar, assim, sabe? Uhum. Mas Certo. olha, eu acho que assim, eu não vou me prender nada em detalhes. Eu gostei muito do teu trabalho, acho que é um trabalho super bem feito, que tem um potencial super grande, que você vai poder, né, tirar aí os seus artigos disso, vai poder contribuir com a pesca, né, aí no estado aí de uma forma, né, que tem condição de contribuir de uma forma efetiva mesmo. Então, assim, eu acho que eu tô bem satisfeito. Queria te dar parabéns de novo, não só para você, mas também para os orientadores, né? Para o Dilermando, para o Ronaldinho aí, que eu já conheço também de alguma data aí. Muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês. É um prazer estar me aproximando, conhecendo mais de perto aí o que vocês vêm fazendo. Ok, muito obrigada, João. Obrigada pela contribuição. Eu que agradeço, João, e fico na torcida, né? Nós estamos aqui, como se diz, esse é o primeiro de muitos, né? Aqui a gente tem duas fases do laboratório. A primeira que é o Luciano, que terminou o doutorado aí com louvor, está no pós-doc comigo, que é a fase Riacho. Que era pouco dinheiro, né, Luciano? E muita vontade. É, basicamente. Dinheiro A continua pouco gente ia ainda. coletar. Exatamente. Ia coletando os riachos, tudo, que era o que dava para fazer no primeiro momento. Agora, no segundo momento, a gente está invadindo os rios, né? Que já tem um barquinho, já tem uma caminhonete velha para trabalhar. Então, assim, aí já é a Suede que já está fazendo a segunda parte, que a gente já está invadindo o rio. Mas obrigado, cara, obrigado mesmo. Muito bom, gente. Luciano, aí agora a ré é sua, meu amigo. Fica à vontade aí. Aí, na mesma toada, que a gente vê de interessante, a gente vai falando aí. Sim, E a gente sim, vai. pode sentir à vontade, João, Dilermando, para interagir nas conversas. Primeiramente, gostaria de agradecer a você, a Suede, pelo convite e parabenizá-los pelo trabalho. O trabalho ficou muito bom mesmo. Parabéns, Suede, pela apresentação. Você apresenta muito bem. Muito E bem. eu gostei bastante do trabalho quando eu li. E gostei mais da apresentação, para ser sincero. A apresentação, acho que a ordem ficou mais legal como você apresentou os resultados. Assim, é questão de gosto de apresentação. Para mim, faz mais sentido lógico na hora de fazer a apresentação do trabalho, apresentar e discutir os resultados junto. Outras pessoas não gostam. Mas eu acho que você repete muita coisa quando está discutindo, passa para discussão, que você poderia fazer junto com os resultados. Sim. Mas isso é só questão de gosto, não é crítica, nada não, só questão de gosto. Agora, Mas dava para reduzir. em Dava para reduzir um relação pouquinho. Em relação ao trabalho, vou fazer a parte do chato, do membro interno mesmo, porque eu vou pegar em alguns detalhes que me chamam muita atenção, Suede. Certo. Assim, eu sei que é difícil, porque você não vem da área, eu reconheço o seu esforço, que é um grande esforço para aprender uma coisa nova, mas tem muitas coisas, principalmente em relação ao grupo de estudo, que eu acho que poderia ser melhorado um pouco. Uhum. Principalmente em relação ao nome dos bichos. Certo. Tem muitos nomes de peixes que não ocorrem para a bacia e veio no modelo.
Aí até eu coloquei no texto um artigo para você seguir como base, que é um artigo da Agosta, de 2019, que ele é bem interessante, que ele apresenta uma lista de espécies para peixe amazônico, mas ele considera a bacia Tocantins-Araguaia como amazônico. Então, pode ser um artigo de base para você checar o nome dos bichos que ocorrem aqui. Que quando eu chequei... Luciano, desculpa, Su, realmente isso aí é uma coisa que eu peguei depois. Por exemplo, quando você fala principalmente dos pseudoplastístomas, que depois que eu vi o artigo do Lagosta, depois que eu vi o... Aí tem outro local que a Suede chama um pintado de P. brachiopomus, que é Piaraxis brachiopomus, não é um pintado, isso não é uma espécie de pintado. Não, aí tá certo, isso passou, porque a questão esse artigo do Pino Lagosta, realmente eu peguei ele agora, tanto que eu fiz a lista e vi que tinha esses problemas mesmo, mas valeu por você ter já pegado isso pra gente. Certo, é que eu tinha olhado... Assim, eu deixei tudo marcado no texto, mas isso chamou a atenção por causa dessa questão. Beleza. E a outra questão era aquela questão da dieta que eu tinha falado já, porque tem literatura para a região que é mais atual, e os bichos podem mudar a dieta, por exemplo, da Placia do Paraná para cá, porque o item não pode estar disponível lá. Certo, isso é verdade. Mas, assim, a ideia do Ronaldinho, da gente fazer assim, foi para a gente ter um resultado aproximado, né? É claro que, como era o primeiro, né? Então, por isso, a gente tem esses dados, então vamos usar o que a gente tem em mãos, né? Então, por isso que a gente usou esses dados da dieta. E a gente foi encontrando no Fishbase, e aí a gente foi fazendo a comparação. Não, dá para usar, não tem problema nenhum. Sim, entendo. Mas foi bom esse trabalho que a gente pode... Não, assim, eu estou comentando porque eu acredito que a ideia sua é publicar o trabalho, né? Então, e o trabalho é um trabalho muito legal para a região, não tem nada sobre isso, e é muito importante, e eu acho que deve ser publicado mesmo, você deve encorajar para levar a publicação. Então, eu estou tentando contribuir de forma que possa dar uma qualidade ao seu trabalho no final melhor. Com certeza. Ô, Luciano, além das teses que você está falando principalmente de quem? Do trabalho falando de quem? Da tese da Jane e da Tatiane Mello. Ah, sim. Da sua ex-orientadora isso, lá? Isso. É a Giane, né? Jane. Ah, tá. Não, porque me veio ela agora. O César também não publicou nada, não? Porque nem eles têm alguns trabalhos dissertação. de dieta para alguns peixes, né? Mas o trabalho principal de dieta que eu vi para a região mesmo são esses trabalhos. É porque talvez o Luciano me fez pensar agora, talvez a gente possa investir um tempo, sim, em pesquisar dissertações, dissertações de tese, a gente vai ter muita coisa, que vai ficar mais acurado do que um Fishbase. Certo. Assim, a informação da tese, eu pensei assim, será que eles não pegaram porque eles preferiram o artigo ou porque era só aquilo que estava publicado? Se for tudo que for publicado, tese é válido para a região. Eu acho que é importante inserir. Eu acho que a tese vale a pena, sim, que escapou, né, Su? Sim. Foi. Escapou mesmo, simples fato, assim, a gente não pensou nessa possibilidade. Assim, e outra coisa também, pensando em modelo, eu sei que modelo é bem chato, que tem que inserir muitos modelos, eu sei que modelo é uma visão, você usa o melhor dado para fazer o melhor cenário possível, então o pior dado para fazer o melhor cenário possível. Mas algumas coisas na escolha dos grupos, eu fiquei pensando comigo no sentido que vocês utilizaram réptil aquático e optaram por tartarugas, certo? Certo. Pensando ecologicamente em peixe, em que sentido tartaruga está inserido nessa cadeia? Foi mais pensando para montar, para montar não, para fechar, compor a teia trófica mesmo, os peixes, as espécies carismáticas, na verdade. Não foi nem para... Isso é uma dúvida minha também. Porque eu fiquei pensando comigo, de por que vocês não utilizaram jacarés?
Poderia ser Isso. utilizado também, jacarés, é verdade. Assim, e a outra coisa vale para o grupo também do golfinho. O golfinho é um bom mamífero, mas a gente temos lontra e ariranhas Sim, aqui sim. na bacia, que tudo são Exato. A bichos questão, que pode estar influenciando a pesca, tendo pressão sobre a pesca, e depende da pesca em si também. sim, a questão é que quando eu estava rodando, a gente estava sentindo dificuldade de encontrar As informações, as entendi. informações. Então aí a gente encontrou essa assim, vamos deixar então essas aqui. Ainda mais poderia ter inserido lontra, ainda até a gente tentou pesquisar. Aí até vou te aproveitar e fazer essa pergunta, porque foi uma dúvida minha também, Luciana, porque eu aprendi o Ecopato com o Ronaldinho rapidinho no mestrado, aí depois do mestrado eu fiz doutorado, esqueci tudo que eu aprendi no mestrado, aí estou tentando recuperar agora. Então, nesse caso, Su, eu posso ir colocando, abrindo essas caixinhas aqui, ad eterno, no sentido de quanto mais informação biológica eu tiver, mais informações eu posso estar colocando aqui no nosso modelo, tá? Sim, sim. É A porque gente assim, pode estar porque quando eu inserindo. vi essa figura, me chamou a atenção a questão da tartaruga, porque tartaruga é carnívora, não é? A gente teria um pequeno espaço aí para argumentar, mas eu senti falta do jacaré, que o jacaré é um elemento importante, né? Sim, De sim, predação sobre os peixes. predação. Não, Aí mas a pode estar lontra. inserindo. A lontra também, a ariranha, né? Tá, Mas beleza. Só pra gente não mas dá esquecer para disso. ficar, dá para inserir tranquilo. Assim, pensando na publicação do artigo, assim, eu acho que é válido vocês pensar em inserir essas informações se for possível. Ao menos jacaré. Eu acho que jacaré é mais relevante. E deve Certo. ter alguma coisa, né? Algum estudo mínimo com jacarés aqui na região. Será que não tem? Deve ter, gente. Pro baixo Araguaia você Eu, deve encontrar. Pro médio, então. isso, por baixo eu acredito que deve encontrar. Tá. Vamos tentar. Essa é uma boa mesmo, Luciana. Você pegou um ponto que eu tinha dúvida em relação a isso também. Deixa eu ver mais o que. Uma coisa que, vendo os seus modelos, que me chamou a atenção, Suede, foi em relação aos tucunarés. Por que você acha que... Essa é uma pergunta mesmo. Por que você acha que foi a espécie mais afetada? Boa questão. A predação é maior em cima delas. Ela foi, acho que, mais afetada porque ela é um peixe predador, né? Então a gente vê muito que o pessoal gosta dessas espécies mais vorazes. Então acho que além de saber que a pesca, além de saber que o peixe para alimentação, o pessoal gosta. Então por isso que eu acho que ele foi mais pescado, né? Por conta disso, por conta tanto pesca esportiva, nos artigos ou revista, alguma coisa, as informações que falava do tucunaré, dava essa informação, gosto de pescar, gosto de pescar somente o tucunaré, eu quero só pescar o tucunaré, uma coisa nesse sentido. Então, e aí nos dados também deu isso. Lá nos Entendi. Só porque quando você apresentou aqui o tucunaré, isso me veio na hora que você estava apresentando. Foi a espécie mais afetada. Aí eu fiquei pensando assim, será que é possível inserir nos modelos informações do hábitat preferencial das espécies? Hábito preferencial? É uma boa pergunta. Vou ter que dar uma investigada junto com o Ronaldo para ver se essa possibilidade de inserir isso. Mas por que você acha que o tucunaré... Porque pensando, o tucunaré é um peixe de ambiente de lagos. E para a região do Alto Araguaia, você quase não tem lagos. Então pode ser que a pressão da pesca pegaram os indivíduos que se encontravam por ali. Por isso que teve uma redução tão grande.
Pode ser, mas pode ser. Eu não conversando com os meninos aqui, eu não sei. Eu acho que não tem uma pesca sistemática em cima do tucunaré, né? Uma Não. coisa, uma pressão seletiva no sentido, não, quem tem alguns lugares, por exemplo, antes de fechar a hidrelétrica de Itaipu, você tinha um grupo de pescadores lá que chamado cascudeiros, que eles eram especialistas em pescar cascudo nas regiões de corredeira. Eles eram especialistas nisso. A gente aqui eu não vejo esse nível de seleção, né? Um cara só especializado em pegar um tucunaré ou que tem uma pressão seletiva, pressão de pesca muito forte sobre o tucunaré. Eu acho que não. Se tivesse um candidato, só para não perder o raciocínio, de pressão de pesca forte, seria um filhote, que eu vejo que tem muito pesca ilegal. Agora, tucunaré... Tucunaré eu vejo mais ali no Baixo Araguaia. Sim, porque tem região de lagos, né? Região de muitos lagos. E aqui não tem quase nada de lagos. Eu pensei que pode ser uma possível explicação, é porque o pessoal está pegando todos os indivíduos que aparecem na região. Pode ser. Sim, por isso que eu pensei, se tivesse como inserir a informação de preferencial de hábitat dos bichos, que não são muitos bichos. Porque aí, voltando à questão dos bichos, eu acho que tem muitos nomes populares lá que não dá para chegar ao nível de espécie, Wade. Eu acho que você manter algum grupo, por exemplo, piaus, grupo dos piaus, alguma coisa assim, eu não sei se faz sentido. Porque o pessoal pode chamar piau, para piau tem 3 nomes. Sim. Ou mais. Você pode estar tendo um erro de comissão dizendo que tem mais bicho pescado do que, na verdade, não é. Não sei se... Eu acho que dá para a gente fazer isso sim, dá para agrupar. E não vai perder muita referência mesmo. Não. Sim, se não perder referência, eu acho que é bom aqueles grupos que você não... que tem mais de um bicho. Que você não tem um nome assim, popular certinho, meio duvidoso, que pode ser chamado de mais um nome, você agrupar só para um grupo. Sim. Só, como se diz, piau, só os gêneros, né? Nesse caso nem é leporinos mais, né? Macroleporinos, né? Já até mudou também agora. Não, mas para alguns não continua ainda. Acho que macroleporinos é só para o Paraná. Só o Paraná, né? O Alto Paraná, aquela região lá. Aqui continua ainda sendo leporinos. Porque aí dá para agrupar, porque tem uns bichos mesmo que é difícil, eles identificam como a mesma coisa, na verdade são 2 ou 3 espécies. Isso é a dificuldade para... porque, sim, infelizmente não teve como você acompanhar eles para conferir em loco essa informação, né? Que se tivesse, como você tivesse acompanhado, esse bicho é esse, eu tenho certeza que é esse. Eu acho que seria mais isso. Isso. Por isso que a ideia é ir a campo, né? Se for possível, para tirar e cortando essas dúvidas. Isso. Deixa eu ver aqui mais se eu notei alguma coisa mais aqui. E uma coisa também que você falou sobre a captura no regime hidrológico, isso me fez uma dúvida. Mas durante o período de cheia, não é menor também o tempo de pesca? Vocês controlaram isso de algum efeito? Não. Ali foi assim, uma forma da gente conseguir chegar numa explicação, né, em relação à captura ao nível hidrológico, entre cheia e baixa. Né? A gente precisa fazer essa estimativa para ter certeza se realmente é na seca ou é na chuva que tem maior captura. A gente não sabe. Luciano, porque você viu uma dúvida assim, porque são 3 meses de defesa, né? Isso. Outubro, novembro, dezembro. Não, na verdade é novembro, dezembro e janeiro. Janeiro. Isso. 3 meses. Então isso tem um efeito grande, eu acho, sobre a pesca no período de cheia. Você pesca a metade do período do ano só no período de cheia. Não... Sim, mas isso aí, Luciano, eu vou até aproveitar para emendar. Isso foi uma hipótese a posteriori que a gente elencou e precisa agora de ir para campo, literalmente coletar e ver. O ideal, assim, uma hipótese posteriori que a gente estabeleceu aí, lendo a literatura, mas que a gente precisa testar aqui é a relação, né, do pulso de inundação com o recrutamento.
Outra questão também que eu ia chamar a atenção é sobre que a Suede falou no texto, na discussão dos peixes voltados à planície para o canal do rio. Mas a nossa região aqui nem tem a planície inundável. Um bom ponto, mas a questão é, será que os bichos da planície inundável, quando saem, eles não usam essa área aqui como área alimentar? Não, isso pode usar sim, no período da seca, assim, durante a migração trófica. Uhum. Isso, eu penso mais nesse sentido. Sim. Foi pensando mais ou menos nessa ideia de migrações deles. Migrações tróficas. Isso, migrações não reprodutivas, Su. Isso é importante deixar claro. Porque a gente dá muita atenção, Su, à migração reprodutiva. Mas a gente não pode esquecer que os peixes, eles migram para alimentar também. Sobem, descem o rio e por aí vai. E isso é uma migração importante também. Né? Se a gente vê os bichos aqui, os cardumes subindo, você vê os pescadores doidos, né? Tudo em cima da ponte, porque a informação que o cardume está subindo, provavelmente de alimentação. Aí, mais uma última questãozinha para finalizar, que é em relação às referências. Eu conferi e notei que tem várias referências citadas no texto que não encontra na lista de referência. É para você dar uma conferidinha nisso para não deixar passar. Beleza. Certo. Eu acho que... E, no mais, o que eu podia contribuir é isso. Muito obrigado, Suede. Muito obrigado, Diller, pelo convite. Vocês estão de parabéns. O trabalho tem grande potencial para ser um trabalho fantástico aqui para a região e está de parabéns. Certo. Muito obrigado, Luciano. Valeu. Obrigado, Luciano. Eu tô vendo você viu meus aluninhos, cara? A gente tá jogando uma esquinha pra eles assim. Eles não estão perdoando nem o orientador mais, não, cara. Tá desse jeito. Mas é isso aí mesmo, Luciano. Tem que pegar, cara. Tem coisas que passam e realmente uma leitura, né, não enviesada é que pega, cara. Que a gente lê e começa a passar. E como a questão realmente você chamou a atenção dos nomes dos científicos, você tem toda a razão. Eu peguei esse problema agora no final, escrevendo aquele capítulo do Araguaia, que aí eu consegui ter acesso lá àquele documento da Gossa e do Pina. Que aí eu vi que já temos que corrigir para a dissertação da Su. Então, galera, beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, Su, é aquela hora que a gente manda todo mundo embora e a gente conversa na banca. Okay. Eu vou fazer o seguinte, na verdade, eu acho que eu vou pegar aqui e vou fazer um link no Google Meet para conversar eu e o João, e aí vou deixar essa sala aberta. Enquanto aí vocês esperam, tá bom? Tá bom. Então vou fechar aqui e nós vamos para lá, tá, meninos? Rapidinho. Você vai mandar o link por onde? Vou mandar... Dá para mandar por aqui? Deixa eu ver se eu consigo mandar por aqui, Luciano. Acho que tem chat. Tem chat, sim. Cadê o chat? Cadê? É no 3 pontos aí. Ah, tá. Anotações da reunião, você diz? Não, no meu apareceu o chat quando aparece um balãozinho. Ah, tá aqui, chat, tem mesmo. Vou mandar aqui para vocês. Apareceu o link aí para vocês do meeting? Apareceu sim. Aí, estamos migrando para lá. Vou sair daqui, fechar o... Aê, Suede! Parabéns! Obrigada! Ai, que bom! Ficou muito nervosa? Fiquei. Eu tava meio que... algum momento eu parecia que eu estava esquecendo. Eu não posso esquecer. Peraí só um pouquinho. Deu branco, foi? No momento deu branco. E assim, eu vi que eu estava bem rápido. Por exemplo, caraca! Eu olhei no tempo que eu estava cronometrando o tempo no celular. E eu estou falando muito rápido ou eu estou esquecendo fala. Mas eu acho que eu consegui falar tudo que precisava.
Falou sim, falou tudo. Nossa, que legal, cara, que coisa boa. Pena essa pandemia a gente não poder comemorar, isso que me revolta. Mas tá bom, foi. Nossa. Ô, Su, parabéns, hein? Foi muito Obrigado, massa essa defesa. Ô, Su, os slides ficou bonitão, hein? Tem que dar um mini curso para nós, como montar a apresentação. Danira, ela que foi. Então, pois é, Danilo, tem que dar um mini cursozinho, como fazer boas apresentações. A gente tem umas aulas para a gente como ficar calmo, assim, manter a fluência. Há pouquinho esqueceu. Eu queria esquecer como ela esquece, assim, porque o meu é delay total mesmo. É, né? Delay é ataque no miocárdio e nesse nível, super calma, assim, como nada tivesse acontecendo. Uhum. Ainda fala, acho que eu esqueci, e continua falando. Eu acho que eu esqueci. É. Quando eu esqueço, eu faço esquecer mesmo, é infarto, assim, sudorese, esse nível de esquecimento. Ai, eu esqueci. Que bom, Su. Nossa, que maravilha, hein? Que alívio, né? Nossa, eu não tava me aguentando, mas falei assim, que dá logo 5 horas que eu quero descarregar isso tudo. Vou botar uma cervejinha para gelar ali em tua homenagem. Opa, isso aí. Né? Um brinde. Isso, vamos brindar. Vamos brindar. Nossa, que maravilha. Eu não conheço. Quem que é esse moço, o da tua banca? É. Então, estou conhecendo agora. Exatamente agora. Conversei com ele rapidamente por e-mail no dia que o dealer comentou em chamar ele. E agora, conversando com ele agora. Eu não vi o início de onde que ele é. Cara, ele tá morando fora do Brasil, eu não lembro agora. Ah, tá. Trabalha numa faculdade internacional, mas não recordo agora o nome. Chique, né? E aí parece que ele trabalha com modelagem também. Só que eu não sei se ele trabalha usando a mesma ferramenta que eu utilizei. Uhum. Mas é com modelagem. E é isso vai ajudar bastante. Que legal. Quando eu vi o seu trabalho, eu pensei, nossa, haja dedo para escrever esse tanto de trem, ficou grandão, né? Caramba, e bem complexo o trabalho, assim, não sei porque eu não tenho muito costume com esses modelos, assim, os modelos que eu entendo são simples. Falei, espera aí, negócio assim, baita trabalho, bem bacana mesmo. Assim. Sim, no início foi complicado, era um quebra-cabeça de mais de 1000 pecinhas porque a gente tinha que ir encaixando. Nossa. Danilo que me ajudou a raciocinar. Foi Deus. Eu acho que o maior assim, vendo assim, parte do seu trabalho, assim, achei muito legal, legal não, assim, acho complicado é a questão da dificuldade do nome dos peixes, né, que o pessoal colocava lá. Sim, às vezes bastante dificuldade. Às vezes, por exemplo, a traíra, por exemplo, depende do pescador, for um pescador lá do sul, vai chamar a traíra de jundiá, né? Não é jundiá, não. Então, a diferença de corró, assim, varia muito o nome, então, peguei um bagre, sendo que era outra coisa, assim, aquele tanto de trem. Nossa, foi difícil. Isso aí dá problema mesmo, né? Pessoal, esse negócio de nome comum, né? Galera dá uns nomes loucos. Eu arrumei os nomes umas 3 vezes. Né? O Luciano já tinha dado uma revisada, assim, meio por cima, assim, ó, esse daqui, tá errado, muda. E beleza. Eu fui lá, o dealer, não lembro se ele deu uma olhada nos nomes, mas o Ronaldo, eu não posso cobrar muito dele, porque ele nem é daqui, né, para conhecer a espécie daqui. E aí eu conhecendo agora, e ainda conversei com um dos pescadores lá, que eu já peguei um pouquinho de intimidade, ele me deixou mais confusa ainda. Não, mas eu fico pensando, assim, que dentro mesmo por exemplo, dentro mesmo da cidade, da região, assim, tem uma grande variação. Por exemplo, tem o bagre, né? Tem gente que chama de lobó, chama de jundiá.
O aiquines mesmo na região, tem gente que chama de corró, corró, cará, no meio mundo assim, então, rola-pedra, e tem rola-pedra que é cada bicho diferente, então, fazer que não, tá na água e nadando é peixe. Caiu, né? Pegou a isca, já era. Peixe 1, peixe 2, peixe 3. Isso é bom. Coloca assim, peixe que tem pintinho, peixe sem pintinho, aí segue o baile. Legal. E onde é que tu tá, Fagner? Eu estou em Porongatu, na cidade... Goiás? Goiás, bem na divisa com o estado de Tocantins. Aqui de onde eu sou mais natural mesmo, né? Aí eu tô aqui como professor numa faculdade aqui por uns dias, aí tô aqui. Que chique! Aí, passando raiva com o negócio de aula. Eu não gosto, não, eu preferia ficar à toa, mas tá bom. Eu fazer que não, eu trabalho por obrigação, não porque eu gosto. Mas quem não, né? Quem que não ia querer ficar de boa, né? Eu também. Mas eu prefiro os corgos. Correr atrás dos peixinhos. Correr não, né? Nadar, assim, dar choque. É mais legal, eu também concordo dessa parte. E para os campos, né? De zooplâncton lá, ficar na praia, curtindo o Rio Araguaia. Vidão, hein? Isso que era a vida. Tem que dar valor enquanto tem, né? Tem. Nem fale, tem que mesmo. A Suede que tá agora só botando foto de Amazônia, né? Pra deixar a gente bem louco nesses status dela aí. Sim. Hoje meu escritório será aqui. Pensei, puta que pariu, cara. E eu aqui, 4 paredes. Tem que aproveitar, igual disse o Fagner. Tem que aproveitar. Nossa, tem que aproveitar. Surgiu esse trabalho, então fui. Bem legal isso. Aí, muito bom. Fui, conheci muitos lugares lindos, maravilhosos, que pode ser que daqui a uns tempos não existam. Eu odeio isso, mas outros pode ser que ainda vai estar lá. Mas... Suede, você seria, tipo, pensando no... Assim, pensando na gente como assim, na generalidade, você é onipresente, né? Tá no céu, tá na terra, tá na água. Para onde o vento te tocar, as marés, né? Você tá lá. Isso aí. É morcego, é mamíferos, é passarinho, é peixe. Então... Coisa boa, né? Só esses grupos aí tá bom. Pau para toda obra. Mas tu tá contratada, Su? Como é que é? É por contrato que eles pagam em campanha, seca e chuva. Aí eu vou lá, fico tipo 10 dias, 4, depende. É de 7 a 12 dias, incluindo o translado até chegar. E aí a gente faz essa coleta. Aí eu fui com esse pessoal na campanha passada e agora a gente vai fazer a segunda campanha agora. Legal. Aí é por contrato. Qual que é a empresa? Essa eu estou trabalhando para Bionorte. 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 Isso, que é de Cuiabá. É uma empresa de Cuiabá, mas um dos proprietários moram ali em Chavantina, que a gente já se conhece. Uhum. E aí eles me indicaram, e aí sem bolsa, as contas vencendo, eu vou aceitar. Preciso pagar as contas. Vou aceitar. Igual a Danila falou. Eu sabia otimizar. Dissertação, ia lá, trabalhava. Dissertação, ia lá, trabalhava. E assim. Mas igual a Danila falou, assim, vendo assim, as fotos que vocês postam, não, porque eu sigo a Bionorte também,
Nossa, muito bonito os locais que vocês vão, né? Os bichos legais que vocês verem, assim. Muito legais. bem Gente, eu vou ter que legal. sair. O dever me chama, tem a reunião. Su, Muito parabéns. Obrigada. Beijo. Beijão para você. Matou a pau, viu? Vamos que Pessoal, vamos. eu cheguei. Vamos que Esse é vamos. pessoal, tá? Já Beijo, tô Fagner. Tchau, Beijo, tchau. Dani, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, turma? E aí, Fagninho, tudo certo? Oi, professor, tudo bom? Tô joia. É famoso, tudo certo, nada resolvido? É tudo certo, nada resolvido. Isso aí, é nóis. Eu tive que sair, gente, porque tava dando um conflito aqui, eu tava ouvindo vocês conversar. Ainda bem que vocês estavam falando bem de mim, tá? Se estivesse falando mal, tinha pegado tudo. Zoeira. É porque eu tive que sair, mas ainda bem que não parou de gravar e não parou de... Ah, o João tá voltando. De funcionar o valor de funcionar a janela, que eu achei, eu tive que com medo de parar a gravação. Ô Su, então Sim. vamos lá? Vamos. Tem mais gente aqui no mob, deixa eu ver se tem aqui a galera. Tá todo mundo aí, né? Acho que tá todo mundo aqui. Deixa eu ver se confirmar, tela inteira. Tá sim. Então, minha amiguinha, nós discutimos muito, como sempre, a gente brigou, se debateu, ainda bem que tá longe. Senão tinha saído dos tapas feroz, assim, né? O único que defendeu você foi o João e o Luciano, eu bati contra, né? Nossa. Mas zoeira à parte, Júlio, a gente elencou aqui, votou pela aprovação. Os meninos gostaram muito do trabalho, né? As sugestões foram muito bem-vindas e a gente sabe, né, Su, que foi uma luta grande para a gente chegar até aqui e a gente sabe que tem que melhorar, né? E esse trabalho vai melhorar ainda para a gente deixar ele tinindo para publicação. Mas assim, eu particularmente eu quero parabenizá-la porque sei que foi um desafio para você. Como eu falei com os meninos agora, eu tinha uma ideia do Ecopath que eu aprendi no mestrado, mas uma ideia muito simplória, porque eu aprendi e desaprendi. E eu vi que era muito mais, no decorrer do seu trabalho, eu vi que era muito mais complexo do que eu havia imaginado no primeiro momento. Então, eu quero sinceramente parabenizar aí pelo empenho que você postou. No bom português, não arregou, tá? No sentido de foi até o final. Valorizo muito isso e parabéns, você está aprovada. Vamos fazer as correções. Vamos fazer as correções, principalmente introduzir esses dados novos que o Luciano trouxe para a gente, que isso foi uma falha nossa, passou mesmo, né, Su? E vamos caprichar para deixar ele bem redondinho para dissertação, para publicação. Então, eu quero agradecer você, ao João, ao Luciano, a todos de novo. E aí, a palavra é sua agora, querida. Parabéns. Quero agradecer a todos vocês, né, o João, o Luciano, e principalmente o seu professor, né, Ronaldo, Danilo, e os dois aqui vão contribuir agora, né, os outros que já contribuíram bastante, e isso vai ser super importante para o crescimento, tanto meu, profissional, quanto dos artigos, que vai ser um mega artigo que vai sair, né? Vai sair isso sim. Isso aí. Vai ser. É isso. É isso aí, Suede. E vamos lá. Mas é isso. Legal. Parabéns, minha querida. Parabéns para você, viu? Mais uma etapa. Mais É isso aí. Obrigado. De nada. Parabéns, eu não sei tirar Suede. foto daqui, mas é isso. Vocês sabem tirar foto da tela? Eu não tenho essas manhas de tirar foto. Esse aqui nem aparece as pessoas, tudo, né, que tira foto. Esse é chato. Enfim. Mas tá Você gravado. defendeu, Suede. Tá tudo gravado, você defendeu. defendeu, foi aprovado. Tá gravado. Tá gravado, então. Não tá no universo paralelo, não. É nesse mesmo, você pode ficar tranquilo. Aliás, você tá onde, Su? Oi? Tô dentro de um quarto. Mas é onde? Não, aqui. Tô aqui em Barra. Ah, eu achei que você estava em campo quando você falou. Não. Então, era para estar, né? Teria uma possibilidade de estar a campo,
Aí eu já, antes de mais nada, antes de fechar contigo, eu entrei em contato, perguntei mais ou menos as datas, se não ia chocar, se não ia chocar. Aí eu fechei contigo as datas, aí eu voltei de novo, falei assim, ó, minha data é essa. Se eu tiver a campo, eu preciso de internet potente, porque eu preciso defender. Aí, mas deu tudo certo, eu já consegui voltar do campo, estou aqui na Barra. Cheguei essa semana ainda e deu certo. Então tá bom. Queridos, brigadão mais uma vez, tá? Muito legal, gente. Valeu. Se cuidem e vamos conversando aí. Isso aí, gente. Um abração. Muito obrigado, gente. Foi um prazer, João. Valeu, abraço. Foi um prazer, Suede. Foi um prazer, Dida. Pode falar de vocês. Eu que agradeço, gente. Prazer meu. Um abração, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu voltar para minha vida.